A vida. Ah, a vida é uma tapeçaria, tecida com fios de escolhas. Algumas a gente tece com a luz do sol, outras na penumbra, bem escondidas. Para mim, foram dois caminhos que se abriram, dois amores, dois mundos inteiros. E por muitos anos eu caminhei em ambos. Um segredo tão grande que cabia duas vidas inteiras dentro dele, duas almas, dois corações e um só segredo, que nenhum deles jamais desconfiou. Minha vida, hoje, é feita de memórias, algumas cristalinas como a água de um riacho, outras turvas como a névoa da manhã. Mas todas elas me levam de volta ao fio que se desenrolou em duas direções, dois caminhos, dois amores e um segredo. Um segredo tão grande que cabia a vida inteira dentro dele e mais um pouco. Eu me chamo Emília e a minha história começa em um cantinho de Minas Gerais, em uma cidadezinha encravada nas montanhas, onde o tempo parecia passar mais devagar e os laços eram fortes como a rocha. Foi lá que conheci Fernando. Ah, Fernando! Meu primeiro amor, meu primeiro marido. Um homem de poucas palavras, mas de um coração gigante. Trabalhador, honesto, com um sorriso que iluminava os meus dias e mãos fortes que me davam segurança. Nos casamos cedo, como era costume. Sonhávamos com uma casa simples, filhos correndo pelo quintal e uma velhice tranquila vendo o sol se pôr nas montanhas que nos viram nascer. Ele era meu porto seguro, a rocha sobre a qual eu construí meus primeiros sonhos. Nossa vida era simples, mas cheia de contentamento. Fernando trabalhava na roça e eu cuidava da casa, tecia rendas para vender e esperava ansiosamente a noite, quando ele chegava com o cheiro da terra e a canção do dia nos lábios. Nosso amor era puro, despretensioso. Não havia grandes dramas, apenas a rotina abençoada de duas almas que se encontraram e escolheram caminhar juntas. Eu sentia uma gratidão imensa por ele, por sua lealdade, por sua presença constante. Ele era a própria definição de lar. Aquele pedaço de chão em Minas era o meu mundo, e Fernando era o centro dele. Tivemos 2 filhos com Fernando, 2 meninas lindas, a Clara e a Sofia. Elas eram a alegria da nossa casa, a extensão do nosso amor. Eu era uma mãe dedicada, uma esposa amorosa. Ninguém em nossa cidade poderia imaginar que a vida de Emília, a esposa de Fernando, a mãe de Clara e Sofia, um dia se dividiria. Ninguém poderia imaginar que aquele rio de vida, calmo e previsível, encontraria um desvio, uma bifurcação e seguiria por 2 leitos diferentes. Mas a vida, ela é caprichosa. E as circunstâncias, por vezes, nos empurram para escolhas que jamais imaginaríamos fazer. Um ano de seca rigorosa abateu-se sobre nossa região. A lavoura de Fernando, nosso sustento, foi devastada. A cidadezinha, já sem muitos recursos, sentiu o golpe mais forte. A fome apertou, as esperanças murcharam. Muitos começaram a ir embora, buscando uma vida melhor nas grandes cidades, na capital ou em outros estados onde as oportunidades acenavam. Fernando, apesar de sua força, sentiu o peso da impotência. Eu o via definhar, preocupado com o futuro das nossas filhas. Nesse período de escassez surgiu uma oportunidade para mim. Uma prima distante que havia se mudado para São Paulo anos antes
Escreveu oferecendo uma vaga em uma confecção onde ela trabalhava. Era uma chance de ter um salário certo, de mandar dinheiro para casa, de ajudar a sustentar minha família em Minas. O coração apertou. Deixar Fernando e as meninas? A ideia era dilacerante, mas a necessidade falava mais alto. A promessa era que seria temporário, que eu voltaria assim que as coisas melhorassem na roça, assim que Fernando conseguisse se reerguer. Fernando, com os olhos marejados, mas com a dignidade de quem quer o melhor para os seus, me incentivou. Vai, Emília. Eu me viro por aqui com as meninas. É pela nossa família. Quando a terra voltar a dar, você volta para os meus braços. Prometemos nos escrever, nos ver sempre que possível e manter viva a chama do nosso amor. Partir foi como arrancar um pedaço da minha alma. Deixei para trás meu lar, meu amor, minhas filhas, a vida que eu conhecia e embarquei em um ônibus rumo a um mundo desconhecido. São Paulo, naquela época, parecia um gigante que engolia os pequenos. Eu ia em busca de esperança, mas levava no peito um buraco de saudade e um medo silencioso do que o futuro me reservava. Mal sabia eu que aquela viagem não era apenas para uma cidade nova, era para uma vida nova, um divisor de águas, o início de um segredo que teceria 2 destinos, 2 amores, 2 mundos paralelos. Eu embarquei com o coração em Minas, mas a vida, ela tinha outros planos, e em breve meu coração seria convidado a abrir espaço para um novo caminho, um caminho que jamais imaginei percorrer. São Paulo era um choque para uma moça simples vinda do interior de Minas. O barulho, a pressa, a multidão, tudo era imenso e avassalador. Senti-me pequena, perdida. O trabalho na confecção era árduo, as horas eram longas, e a saudade de Fernando e das minhas filhas apertava o peito como um nó. Cada carta que eu escrevia, cada trocado que eu enviava para Minas, era um suspiro de alívio, uma promessa de que logo voltaria para o meu verdadeiro lar. Morei com minha prima em um cortiço apertado, onde a vida fervilhava em cada canto. As noites eram solitárias, preenchidas por pensamentos sobre a vida que deixei para trás. Eu sonhava com as montanhas, com o cheiro de terra molhada, com o abraço forte de Fernando. Mas a realidade era o concreto, o cheiro de tecido e a luz fria das lâmpadas da fábrica. Os meses se arrastaram e a situação em Minas não melhorava. Pelo contrário, as notícias eram cada vez mais desanimadoras. Fernando, com a vergonha de não conseguir sustentar a família sozinho, recusava-se a vir para São Paulo. Ele queria lutar por suas terras, por sua dignidade. E eu, por outro lado, não conseguia juntar dinheiro suficiente para voltar com folga, para garantir que não teríamos que passar por tudo de novo. A distância começou a pesar. As cartas, antes diárias, tornaram-se semanais, depois quinzenais. A esperança de um reencontro rápido, antes tão vívida, começou a embaçar. Foi nesse cenário de incertezas e solidão que Roberto apareceu. Ele era diferente de Fernando. Extrovertido, com um riso fácil e um jeito de falar que envolvia todos. Ele trabalhava na mesma confecção, mas em um setor diferente. Era de São Paulo, conhecia a cidade como a palma da mão. Nossas conversas começaram tímidas, no horário do almoço. Depois se estenderam para o caminho de volta para casa. Ele me falava da cidade, dos seus sonhos, da sua vida simples, mas cheia de planos. Roberto me tratava com uma gentileza que eu não sabia que precisava. Ele notava meu cansaço, meu olhar distante, minha tristeza velada. E aos poucos, com uma doçura paciente, ele começou a preencher um vazio que a distância e a saudade de Fernando haviam criado. Ele me levava para passear nos parques aos domingos,
me mostrava cantos da cidade que eu jamais imaginaria existir. Ele me ouvia sem julgamento, me fazia rir. Ele me fez sentir vista, e não apenas uma engrenagem na máquina da confecção. Eu sabia que era errado. Eu tinha Fernando. Eu era casada. Meu coração doía com a culpa cada vez que Roberto me oferecia uma flor, cada vez que a mão dele tocava a minha. Eu tentava resistir, tentava manter a distância, mas a solidão era avassaladora e a ternura de Roberto era um bálsamo para minha alma ferida. Eu falava de Fernando, claro, contava que tinha um marido e filhas em Minas, que minha vida era lá. Mas o tempo passava e Fernando parecia cada vez mais distante, uma lembrança embaçada pela urgência do presente. Um dia, em um momento de fraqueza, de desespero pela situação que não se resolvia em Minas e de carência por um afeto presente, eu cedi. Roberto me pediu em casamento. Ele sabia da minha situação, da minha família no interior, mas ele disse que me amava, que me aceitava como eu era, com toda a minha história. Disse que me daria a segurança que a vida não me deu, que construiríamos uma vida juntos, ali, em São Paulo, e que eu poderia ajudar minha família de longe. Naquele momento, parecia uma tábua de salvação. A decisão foi tomada num turbilhão de emoções. Medo, culpa, desespero, mas também uma ponta de esperança por uma vida mais estável, por um carinho que me abraçava no presente. Casei-me com Roberto. Foi um casamento civil simples, sem alarde, apenas nós dois e algumas testemunhas. Eu não usei véu branco, não houve festa. Tudo era discreto, como o segredo que nascia naquele dia. E assim, Emília se dividiu. Uma parte permanecia casada com Fernando, a outra com Roberto. Eu justifiquei para mim mesma que era temporário, que era uma forma de sobreviver, de ter um porto seguro em uma cidade que me assustava, que assim eu poderia enviar mais dinheiro para Minas, para as minhas filhas. Eu construiria uma vida com Roberto ali, longe do olhar de todos. E um dia, quando as coisas melhorassem, eu voltaria para Fernando e minha vida em Minas. Eu prometi a mim mesma que seria um desvio, uma breve bifurcação, e que os caminhos se uniriam novamente. Mal sabia eu que esse desvio se tornaria um rio paralelo e que minha vida se tornaria um delicado equilíbrio entre dois mundos que jamais deveriam se encontrar. Viver com a consciência dividida é como ter dois corações batendo no mesmo peito, cada um em um ritmo diferente, cada um com uma lealdade distinta. Eu amava Fernando, amava Roberto, e essa era a minha eterna condenação. A culpa era uma sombra constante, sussurrando nos meus ouvidos a cada risada, a cada carinho, a cada momento de paz que eu tinha com um deles. Você está enganando-o, a voz dizia. Você está vivendo uma farsa. Para suportar o peso do segredo, eu construí uma muralha de justificativas, mas ela era frágil como o papel. Manter dois universos paralelos era uma dança constante na corda bamba. Cada dia era um exercício de memória, de cálculo, de mentiras cuidadosamente elaboradas. Em São Paulo, eu era Emília, a esposa de Roberto, a trabalhadora da confecção, a vizinha discreta. Em Minas, eu era Emília, a esposa de Fernando, a mãe de Clara e Sofia, a filha daquela terra. Era como interpretar dois papéis diferentes na mesma peça, sem que nenhum dos elencos soubesse da existência do outro. As visitas a Minas eram cada vez mais esporádicas. A desculpa oficial para Fernando era o trabalho, a distância. Para Roberto, era a visita à minha família doente no interior. Eu inventava histórias de doenças, de casamentos, de funerais para justificar minhas ausências. Cada viagem era uma transição de alma. Com Fernando, minhas cartas eram cheias de saudades, de promessas de retorno, de descrições da minha vida em São Paulo que,
omitiam a existência de Roberto. Eu falava do trabalho, do cansaço, da luta para mandar dinheiro, e Fernando, na sua simplicidade e confiança, jamais desconfiou. Com Roberto, eu vivia a vida normal de um casal em São Paulo. Tínhamos nossos amigos, nossos passeios, construímos nossa casa. A culpa me corroía por dentro, mas eu não via saída. Eu sentia amor por ambos. Eram amores reais, genuínos, mas vividos em compartimentos separados, como se cada um deles existisse em uma dimensão diferente. Era uma loucura, eu sabia. Mas como desatar o nó? Como escolher um e destruir o outro? Eu me sentia presa na minha própria teia. O custo emocional era imenso. Eu vivia em um estado constante de alerta. Um telefonema errado, uma visita inesperada, uma carta extraviada. Qualquer pequeno deslize poderia derrubar o castelo de areia que eu havia construído. Eu tinha pesadelos frequentes, acordava suada, com o coração disparado. Vivia com medo. Medo de ser descoberta, de ferir os homens que eu amava, de destruir as vidas que eu havia, de alguma forma, criado. As festas de final de ano eram um tormento, dividida entre 2 natais, 2 passagens de ano. O segredo era o meu companheiro mais constante. Ele me acompanhava em cada passo, em cada pensamento. Pesava sobre mim como uma rocha invisível, mas palpável. Eu não podia ter amigos muito próximos, não podia me abrir de verdade com ninguém. A vida dupla exigia uma vigilância eterna, uma solidão profunda. Com o tempo, o segredo que antes parecia uma muralha impenetrável começou a mostrar rachaduras. Pequenos incidentes se tornaram sinais de alerta, sussurros ameaçadores que me tiravam o sono. Uma tarde, estava eu em uma feira livre aqui em São Paulo, quando ouvi um nome. Fernando. Meu coração saltou. Virei-me bruscamente. Era um antigo vizinho de Minas que eu não via há anos. Ele me viu. Emília, é você mesma? Que surpresa! Como vai o Fernando? E as meninas? Meu sangue gelou. Tentei manter a calma. Gaguejava respostas vagas. Eu olhei ao redor, procurando por Roberto, que estava em outra banca. Por sorte, ele não estava perto. Prometi ao vizinho que nos encontraríamos em breve e praticamente fugi da feira. O susto foi imenso. A proximidade de um mundo com o outro a um fio de distância me aterrorizou. Outro incidente foi com uma carta. Fernando tinha o costume de me escrever para o endereço da minha prima em São Paulo. Um dia, a carta chegou ao meu endereço com Roberto. Eu havia pedido ao carteiro para sempre me entregar as cartas em mãos, mas naquele dia ele deixou na caixa de correio. Roberto pegou a correspondência. Emília, quem é Fernando? Essa letra não é de ninguém que eu conheço. Meu coração parou. Com as mãos tremendo, inventei na hora. Ah, é um antigo colega de trabalho da confecção, de um tempo que eu não tinha você ainda. Ele é bem formal nas cartas. Roberto apenas encolheu os ombros, mas a semente da dúvida foi plantada em mim, e a cada vez que ele me olhava, eu sentia que a mentira pesava ainda mais. O uso do telefone também se tornou um desafio. Quando eu ligava para Minas, tinha que ter certeza que Roberto não estava em casa. Quando ligava para Roberto de Minas, tinha que ter certeza que Fernando não estava por perto. Uma vez minha filha Clara me ligou em São Paulo e Roberto atendeu. Alô, quem fala? É a Clara, sou filha da Emília. Roberto ficou confuso. Filha? Eu não sabia que a Emília tinha filhos adultos. Ela sempre falou que tinha uma sobrinha que a ajudava a cuidar. Minhas pernas tremeram. Peguei o telefone e inventei uma história sobre a Clara ser filha de uma amiga muito próxima em Minas que eu tratava como filha. Mais uma mentira. Mais um pedaço da minha alma que se corroía. A saúde de Fernando, em Minas, começou a preocupar de verdade. Ele desenvolveu um problema cardíaco. Minhas idas para Minas tornaram-se mais frequentes e as desculpas para Roberto mais esfarrapadas. Eu sentia o cerco se fechando. Não era mais apenas o meu medo, eram as circunstâncias que conspiravam. O mundo estava encolhendo e meu segredo, que precisava de vastas distâncias para sobreviver, estava sufocando. Eu vi as rachaduras na minha muralha. Senti o ar gélido do abismo se aproximando.
E sabia que, em breve, a corda bamba cederia. Os sinais estavam ali, por toda parte. E a minha alma, já estava cansada de lutar contra o inevitável. A vida, com sua ironia implacável, escolheu o caminho mais doloroso para desfazer o nó que eu tecia por décadas. Não foi uma carta errada, nem um encontro casual. Foi a doença de Fernando que se agravou rapidamente. O problema cardíaco dele se tornou crítico e o médico em Minas me avisou: Emília, ele precisa de cuidados especializados. Aqui não temos os recursos. Ele precisa ser transferido para um hospital na capital ou em São Paulo, onde há melhores hospitais. Meu mundo desabou. Fernando vir para São Paulo? Era o cenário mais temido. Os dois mundos colidiriam. O pavor me paralisou. Mas o amor por Fernando, a necessidade de salvá-lo, falou mais alto do que qualquer medo. Eu me apressei em organizar a transferência. Disse a Roberto que minha tia estava em estado gravíssimo e que eu precisava levá-la para um hospital em São Paulo, pois só aqui haveria chance. Roberto, sempre solidário, me apoiou e até ofereceu ajuda para as despesas. A culpa me sufocava, mas a urgência era maior. Fernando chegou em São Paulo, debilitado, mas vivo. Minhas filhas Clara e Sofia vieram com ele, visivelmente preocupadas. Eu as acolhi no pequeno apartamento de Roberto, onde eu dizia que vivia com minha prima, e Roberto, por sua vez, estava passando uns dias na casa de um amigo para me dar espaço com a tia. A logística era um inferno. Eu corria do hospital para casa, de casa para o hospital, tentando ser a filha para minhas filhas, a cuidadora de Fernando e a prima para as vizinhas de Roberto. Dormia pouco, vivia em um estado de exaustão e pânico constantes. No hospital, a situação de Fernando era delicada. Os médicos precisavam de informações detalhadas sobre o histórico dele, sobre a família. Minhas filhas, preocupadas, falavam com médicos e enfermeiras. E o nome de Dona Emília, a esposa de Fernando, era pronunciado constantemente nos corredores. Eu estava ali, em carne e osso, a esposa de Fernando, mas em um local onde eu também era a esposa de Roberto. Foi então que o destino, ou a própria verdade, teceu seu momento final. A pastora da comunidade de Fernando em Minas, uma mulher muito próxima da família e que o acompanhou na viagem, decidiu fazer uma visita surpresa a ele no hospital em São Paulo. Ela tinha vindo à cidade para um congresso e aproveitou para ver o irmão Fernando. Ela entrou no quarto, me viu ali cuidando dele. Emília, que bom te ver aqui. Como ele está? E naquele momento senti a respiração falhar. A porta do quarto se abriu e Roberto, que havia me feito uma surpresa, vindo do amigo para me levar um lanche, apareceu. Emília, meu amor, trouxe seu lanche? O silêncio no quarto foi ensurdecedor. A pastora olhou para mim, depois para Roberto, depois para Fernando na cama. Os olhos se arregalaram. Meu amor? Emília, quem é esse homem? Roberto, confuso, olhou para mim, depois para a pastora, depois para Fernando na cama. Minhas filhas, Clara e Sofia, que estavam perto da cama do pai, olhavam a cena com terror nos olhos. O ar ficou pesado. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. O fio que eu segurava com tanto desespero, acabara de se desfazer. A verdade, por fim, se revelava da forma mais cruel e inusitada possível, no meio de um hospital, na frente de todos. O segredo de uma vida inteira, desvelado em segundos. O olhar de traição nos olhos de Roberto, a perplexidade na pastora, o choque de minhas filhas e Fernando, ainda frágil na cama, que assistia a tudo sem entender, mas sentindo a tensão no ar. A queda do meu castelo de areia não foi lenta e gradual. Foi uma explosão, um tremor de terra que abalou todos os mundos que eu havia construído. E o preço de tantos anos de silêncio, esse começava a ser cobrado de uma forma devastadora. O silêncio do hospital foi quebrado pelo grito da pastora. Emília, o que significa isso?
Quem é este homem? Roberto, atônito, tentava entender. Emília, o que está acontecendo? Quem é esse homem na cama? E essas moças são suas filhas? Minhas filhas, Clara e Sofia, assustadas, puxaram os lençóis de Fernando, instintivamente o protegendo. O caos se instalou. Eu não conseguia falar. Minha voz sumiu, presa na garganta pelo pavor e pela vergonha. As lágrimas jorravam, um rio que carregava décadas de culpa. A pastora, recuperada do choque inicial, começou a me questionar de forma mais agressiva. Dona Emília, a senhora é casada com o irmão Fernando? Como pode estar com outro homem? Isso é um escândalo. Roberto, vendo a confusão e a raiva no rosto da pastora e ouvindo as palavras dela, finalmente começou a ligar os pontos. O horror se instalou nos seus olhos. Casada? Você é casada, Emília? Com quem? Com este homem aqui? Roberto gritava, apontando para Fernando, que, na cama, tentava se levantar, com o rosto pálido e confuso pela agitação. Minhas filhas, em choque, olharam para mim, depois para o pai, depois para Roberto, tentando entender o que era aquela cena digna de um nesadelo. Eu desabei, literalmente. Minhas pernas cederam e eu caí no chão do hospital soluçando incontrolavelmente. A verdade, brutal e sem filtros, havia finalmente explodido. Contei entre soluços e lágrimas a história. A seca em Minas, a necessidade, a vinda para São Paulo, a solidão, o encontro com Roberto, a promessa de um recomeço. Tentei explicar, justificar, mas as palavras saíam truncadas, sem sentido para quem via apenas a traição. A explosão da verdade deixou um rastro de destruição. Roberto me olhou com uma dor que jamais vi em seus olhos. Suas palavras, antes de sair do quarto para sempre, foram um sussurro carregado de mágoa. Eu te amei de verdade, Emília. Por que você fez isso? Ele sumiu da minha vida, levando consigo a desilusão e a confiança quebrada. Sua partida foi uma facada. Eu havia perdido o homem que me acolheu na solidão, que me deu um presente, que me amou sem reservas. A culpa de tê-lo ferido assim me esmagava. Com Fernando, a situação foi ainda mais dolorosa. Sua saúde, já frágil, não suportou o choque da revelação. Ele não compreendeu completamente o que estava acontecendo. Sua mente simples e seu coração puro foram incapazes de processar a complexidade do meu segredo. Ele nos deixou poucos dias depois daquele fatídico encontro, não por raiva, mas por uma tristeza silenciosa, uma confusão que o levou. Eu o enterrei com um nó na garganta, sentindo-me a viúva de um amor que eu havia traído de tantas formas. Sua partida foi a minha maior penitência. Minhas filhas, Clara e Sofia, me confrontaram com uma dor que cortava a alma. Mãe, por quê? Como pode fazer isso com o papai e com a gente? A mágoa era profunda e elas se afastaram. A mãe que elas idolizavam, a figura de força, era uma mentirosa. Aquela imagem que eu construí para elas ruía diante dos seus olhos. O silêncio delas era mais ensurdecedor do que qualquer grito, mas eu aceitei a distância delas como parte da minha punição. Entendi que a confiança, uma vez quebrada, é um vaso dificílimo de colar. Eu me vi sozinha, desamparada, com o peso dos meus 60 e poucos anos, sem um norte. Minha reputação em Minas estava em frangalhos. A pastora havia se encarregado de espalhar o escândalo. Em São Paulo, eu não tinha mais casa, nem a segurança que Roberto me proporcionava. Perdi meus lares, meus maridos, a confiança das pessoas ao meu redor. O mundo que eu havia construído com tanto esforço desmoronou em questão de horas. Mas, no meio de toda essa ruína, algo inesperado começou a surgir. A verdade. Pela primeira vez em décadas, eu não precisava mais me esconder. Não precisava mais mentir. Não precisava mais viver com medo. A liberdade, ainda que dolorosa e amarga, era real.
O peso do segredo que me sufocava por tanto tempo foi finalmente levantado. Era como se, mesmo caindo, eu tivesse me libertado de correntes invisíveis. Hoje, Dona Emília é uma mulher marcada. As linhas do tempo em meu rosto contam a história de amores vividos, de escolhas difíceis e de um segredo que me custou caro. Meu coração carrega a cicatriz da perda de Fernando e da dor que eu causei a Roberto. A distância das minhas filhas, embora tenha diminuído um pouco com os anos, ainda é um lembrete constante do preço do meu erro. Não tive um final feliz como nos contos de fadas. Minha vida não voltou ao que era antes, nem para um novo começo sem traumas. A realidade é mais complexa. Eu me tornei uma sobrevivente. Uma mulher que, na velhice, teve que enfrentar as consequências mais duras das suas escolhas. Não há mais 2 mundos, 2 maridos, 2 vidas. Há apenas Emília. Uma Emília que finalmente vive na verdade. E essa verdade, por mais que doa, me trouxe uma paz que as mentiras jamais puderam oferecer. 2 maridos, um segredo. E no final, uma única verdade. E nessa verdade, eu encontrei um tipo de amanhecer. Um amanhecer amargo, mas finalmente real.